Olá pessoal, sou eu de novo, professora Janete, e agora eu quero falar com vocês um pouco sobre essa unidade 1. Nessa unidade 1, por uma história da educação no Brasil, nós estaremos analisando, né, uma bibliografia que trata da história da educação, né, da constituição da história da educação como um campo de conhecimento. Nesse sentido, os textos aí colocados mostram diversos momentos históricos em que há uma transformação da história da educação, tá? Então, eu coloquei o material para vocês justamente para que vocês percebam neste material que está sendo construída uma história, né, da história da educação, né, uma história da educação no Brasil. Ou seja, quando que ela surge, qual o processo de transformação deste campo de estudos, o que a história da educação nos ajuda a pensar a sociedade brasileira em diversos momentos históricos, né? Quais são os principais temas e fontes que a história da educação vem tratando, né? Qual que é a importância da história da educação na formação do educador? Então, esse primeiro movimento, para essa primeira unidade, eu postei para vocês 2 vídeos. Um é a minha aula, História e Historiografia da Educação, por uma história da educação no Brasil, que é uma videoaula na qual eu trabalho com aqueles slides que eu apresentei para quem foi ao encontro presencial em Ouro Preto. Para quem não foi, é uma oportunidade, né, de assistir a minha fala, eu tento mais ou menos nortear para vocês, principalmente essa unidade, mas dar uma introdução no tema História da Educação, para que vocês possam conhecer o campo do conhecimento, autores, linhas de pesquisa, pós-graduação, grupos de pesquisa, né, revistas, projetos. Então eu dou uma pincelada de forma panorâmica, é óbvio, mas eu acho que contribui, ajuda sim a entender esse campo de estudos que é a história da educação. O segundo vídeo é um vídeo do professor Demerval Saviani, lá da Unicamp, e ele responde a pergunta: por que estudar a história da educação? Está faltando uma interrogação aqui, tá, gente? Mas é uma pergunta. Por que estudar a história da educação? E ele responde a essa pergunta. Então, eu achei interessante, apesar de curtinho, ele é interessante para que vocês, primeiro, conheçam o professor Demerval Saviani, que é uma das referências no que diz respeito à história da educação. Ele coordena lá o grupo de pesquisa História, Educação e Sociedade, né? Educação e Sociedade lá na Unicamp. E é um dos pioneiros na história da educação no Brasil, né? No estudo da história da educação do Brasil, em especial a história da educação mais crítica, mais acadêmica. Então é muito importante o trabalho dele. Trouxe também 2 textos com os quais vocês vão trabalhar, um falando, né, da Diana Vidal e do Luciano Faria Júnior, né, trabalhando com a questão da história da educação no Brasil. Eles fazem mesmo um panorama, né, mais aprofundado do que o meu, né, porque é um texto, ele é uma outra temporalidade, né, e tal. Eles mostram aí a constituição histórica do campo da história da educação. E um segundo texto que traz a importância da história da educação na formação de profissionais da educação. Então, todo esse conjunto aí de recursos, né, deverão ser estudados, né, com cuidado por vocês. E eu alerto aqui na introdução para que, à medida que vocês vão estudando esse material, que vocês procurem compreender as 5 questões básicas dessa unidade, né? Quando e como surge a história da educação, qual o processo de formação desse campo de estudos, como a história da educação nos ajuda a pensar a relação educação e sociedade,
quais os principais temas e fontes trabalhados na história da educação, qual a importância da história da educação na formação do educador. Então, vocês vão estudar todo esse material pensando nessas 5 questões em especial, tá bom? Vamos lá para a atividade. A atividade ela tem um valor de 15 pontos, tá? É a atividade 1, ela vale 15 pontos e ela tem um prazo do dia 7 de agosto ao dia 21 de agosto. Então, vocês vão ter um prazo bem significativo para que possam realizar as atividades. A atividade deve ser entregue até o dia, não é no dia, é até o dia 21/8, às 23h30. Então, se você puder fazer antes, com calma, é uma atividade grande, então não deixe para a última hora, tá bom? Pode ser que vocês deixem para fazer no dia 21 e não deem conta de realizá-la, e não haverá prorrogação do prazo, tá bom? Bem, a primeira questão que é para ser respondida nessa atividade é justamente construir um texto dissertativo no qual vocês argumentem, usando material de estudos, para responder as 5 questões básicas que foram solicitadas, que vocês prestassem atenção à medida que trabalhassem. Então, nesse momento eu estou pedindo a vocês que vocês leiam essas 5 questões, né? Que vocês tenham estudado bem essas 5 questões e agora elaborem um texto respondendo a cada uma dessas questões. Não é para fazer um texto só respondendo a tudo, é para responder. Letra A, responde a questão. Letra B, responde a questão. O que está sendo obrigatório nesse caso é que vocês usem todo o material de estudos para argumentar em cada uma das questões. Tá bom? Então, vocês têm que usar o material. Não adianta falar assim, eu não vou ler e vou responder da minha cabeça. Não. A gente quer compreender, faz parte da avaliação, identificar que foi feito um estudo de todo o material disponibilizado. Tá certo? Bem, essa primeira atividade vale 10 pontos e a segunda vale 5. A segunda é um trabalho mais de formiguinha. Vocês vão voltar nos textos e vão fazer um quadro, né? Vão pegar lá nos textos, no quadro, vocês vão levantar todos os autores e todas as obras citadas ou indicadas nesses 2 textos. São 2 textos, então eles trazem uma ampla bibliografia, eles falam de diversos autores que são fundamentais para a gente pensar a historiografia da história da educação, ou seja, a história da escrita da história da educação, né? Então, vocês vão ter que fazer isso. Nesse quadro, deverão constar as seguintes informações. Nome do autor com data de nascimento e morte, se ele já morreu, né, obviamente. Os principais obras e a data de publicação, as principais obras desses autores e a data de publicação, tá? E uma pequena biografia, aqui está escrito errado, aqui está bibliografia, mas eu vou corrigir, é uma pequena biografia desses autores, tá bom? Falando de onde eles são, né, linha de pesquisa, por exemplo, professor Luciano Faria Júnior, né, é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, trabalha na história da educação, participa do grupo, tem um blog chamado Pensar a Educação, né? Então, essas informações básicas, não precisa ser muita coisa, não, mas algumas informações básicas dos autores para a gente identificá-los. Algumas dessas informações estão nos textos. Os próprios textos já trazem informações sobre os autores. Algumas vocês vão ter que pesquisar, tá certo? Então, faz parte do trabalho de vocês identificar nos textos esses autores, buscar parte da biografia deles, se estiver disponível no texto. Se não tiver, vocês vão lá e buscam essa biografia na internet, pesquisando na internet mesmo quem são esses autores, tá bom?
alguns alertas, né? Todo o trabalho, né? O trabalho deve conter lá o cabeçalho completo com o nome de vocês, o polo, o número de matrícula, tudo certinho, né? Normal a organização do texto fonte Time News Roman 12, né? Espaço entre linhas 1,5. Como sempre, tudo a gente faz assim, é o básico para a apresentação dos trabalhos. Qualquer trecho copiado de outro texto deve vir entre aspas e com a indicação da autoria. Caso não tenha isso, é plágio. Caso seja plágio, é 0. Não há negociação para plágio, tá, gente? Para plágio. Porque o plágio, ele é a negação do conhecimento, né? É quando você se nega a estudar, se nega a aprender e sai aí copiando desvairadamente. E isso está crescendo demais, né? Nós temos aí uma média de cerca de 30% dos trabalhos recebem 0 todo semestre na educação à distância por causa de plágio. E não deve ser diferente na educação presencial também. Então, nós temos que combater mesmo. Se a gente está querendo acabar com a corrupção, temos que começar em algum lugar. Então, vamos começar também parando de plagiar, porque isso é bandidismo, né? É corrupção também, né, gente? Então, não tem disso. Trabalhos iguais é 0, trabalhos copiados é 0, tá? Nós vamos exigir isso. A outra coisa é que não adianta escrever qualquer coisa, não, né? Tem gente que vai fazer um trabalho, eu sei que vocês são alunos de pós-graduação, são alunos que já são profissionais da educação, já trabalham na gestão, já trabalham como professores, etc. e tal. Mas eu preciso dizer isso, tá? Porque são coisas que vivenciamos diariamente no nosso exercício profissional. Que é o quê? Aquelas pessoas que você pede para responder as questões de forma individual, como eu pedi aqui, que pudessem trabalhar argumentando e usando o material, e a pessoa vai lá e escreve do jeito dela, da forma dela, sem usar nenhum dos recursos disponibilizados, ou seja, sem dialogar com os textos, e ainda quer que a gente aceite. Então, eu estou pedindo que vocês sigam rigorosamente as orientações para a realização da atividade. Não respondam X quando é pedido Y, tá bom? Cuidado com a redação, porque ela faz parte, né, da nossa... Nós temos que cuidar da redação. Obviamente, erros acontecem, não estou falando que tem que ser perfeito, mas vocês têm que cuidar de comunicar aquilo que vocês estão querendo nos informar, né? Então, cuidado maior com a redação, tá certo? E eu espero que com isso a gente consiga fazer um bom trabalho, tá bom? Esse trabalho retomando a informação, ele pode ser entregue até o dia 21 de agosto, às 23h30. Então, não deixem para postar na última hora, que pode ter algum problema e você não conseguir postar. E a não ser que o Moodle, né, o pessoal do Moodle nos informe que houve um problema institucional, nós não receberemos, né? Então, eu tive um problema, eu cheguei atrasado, meu computador falou, isso não é justificativa para que eu receba o trabalho de vocês, tá certo? Bem, daqui a pouco eu vou gravar, deixa eu fechar aqui que o Facebook está funcionando. Ai, gente, desculpa, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui, voltei. Bem, bom que vocês deram uma passeada no meu computador aí e eu não vou gravar de novo, tá bom? Vai ficar isso mesmo. Bem, gente, aqui embaixo eu coloquei também as orientações para a correção. Quem vai fazer essa correção dessa atividade é o tutor à distância. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma lida também nessas orientações para vocês saberem como nós vamos corrigir o trabalho de vocês, tá bom? Bem, após a segunda unidade, que daqui a pouco ela já está postada também para vocês, e eu também vou gravar uma orientação sobre ela, após a entrega da segunda unidade, né, na correção da segunda unidade,
é que eu vou fazer um novo vídeo e aí eu vou comentar as duas atividades anteriores. Então, o que vai acontecer? Quando vocês entregarem essa primeira atividade, o tutor vai fazer a correção, nós vamos conversar sobre essa primeira atividade, ele vai postar para vocês, ele vai mandar uma mensagem para vocês dizendo quais os principais problemas encontrados de forma generalizada. Ele não vai falar de cada um de vocês, ele vai falar de forma generalizada e vai informar a nota de vocês. Aí vocês fazem a segunda atividade, entregam a segunda atividade relacionada à segunda unidade e só depois dessa entrega, lá para o dia 5, 6 de setembro, né, na primeira ou segunda semana de setembro, é que eu venho e gravo para vocês uma análise geral dos trabalhos realizados, tentando esclarecer alguns problemas que eu encontrar, que nossa, né, a equipe professor e tutores encontrarem nos trabalhos de vocês. Nas páginas das unidades existe um fórum de dúvidas, que será acompanhado pelos tutores presenciais, que, caso tenham dificuldade de responder, pedirão ajuda aos tutores à distância, que, caso tenham dificuldades, me pedirão informações para que eu possa esclarecê-los. Tá bom? Mas acredito que está muito bem explicado cada uma das atividades e que vocês farão a contento. Mas não se esqueçam, leiam todo o material. Isso aí contribui para a formação de vocês, né? Invistam nessa formação e façam as atividades conforme elas foram solicitadas. Tá certo? Bem, acho que é isso. Nós voltamos a nos falar, então, lá na segunda unidade. Um abraço e até mais.